Você tem o coração endurecido? O que você acha que pode endurecer o coração de alguém? Em Isaías capítulo 6, verso 9 e verso 10, Deus fala a Isaías o conteúdo da mensagem que ele deveria passar para o povo. Em uma leitura inicial, isso parece até estranho, o conteúdo da mensagem. Mas na verdade Deus tinha um propósito bem claro para o povo e também para Isaías. E o texto diz assim: Então disse ele: Vai e dize a este povo: Ouvi, ouvi, e não entendais. Vede, vede, mas não percebais. Torna insensível o coração deste povo. Endurece-lhes os ouvidos e fecha-lhes os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos, e entender com o coração, e se converta e seja salvo. A princípio parece que Deus não quer que o povo se converta, mas não é bem assim a história. É óbvio que Deus quer que o povo se converta. Se não fosse assim, ele nem mandaria Isaías levar uma mensagem. Mas Deus conhece o povo e sabe que esse povo tinha um coração endurecido. Lembre-se que o próprio Isaías disse que a língua daquele povo era muito impura. E você sabe que a boca fala o que está cheio, o coração. Veja que aqui Deus identifica qual era o problema do povo. O problema do povo não era a língua, mas o problema do povo era o coração. Assim como Deus transformou Isaías colocando uma brasa viva em seus lábios, o povo necessitaria de uma brasa viva no coração, porque o problema do povo estava no coração. Um coração insensível. Este era o problema. O próprio Jesus, em Mateus capítulo 13, verso 13 a 15, faz uma referência a esse texto de Isaías, mostrando que o povo poderia ver e não enxergar, ouvir e não entender. Este é um problema constante na Bíblia, mas Deus então tem um papel fundamental aí, que é amolecer o coração do povo. Na Bíblia, nós encontramos 9 vezes a expressão que Deus endureceu o coração de Faraó, e muitos podem até achar que é Deus quem endurece o coração, mas também encontramos 9 vezes Faraó endurecendo o seu próprio coração. Como entender isso então? Não é difícil entender esse conceito de Deus endurecer o coração. Vou dar um exemplo bem simples. Se você tem um barro e o gelo, o mesmo sol que endurece o barro amolece o gelo. Você percebeu? O problema não está no sol. O problema é o gelo e o barro. Sendo assim, qual tipo de coração o povo tem? De barro ou de gelo? É claro que muitas pessoas ouviriam a mensagem de Isaías e aceitariam essa mensagem, mudando totalmente de vida. Mas também muitos ouviriam essa mensagem, endureceriam o coração e rejeitariam a mensagem. Em 2 Pedro, no capítulo 3, no verso 9, Deus mostra a sua real intenção ao povo. E lá diz assim: Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Esse texto deixa claro: Deus quer que nos arrependamos, que nos entreguemos a Ele e que possamos viver com Ele para sempre. O amor de Deus é imutável, porém, a resposta a este amor é variável, e este é o problema da humanidade. Se aceitarmos hoje o apelo de Deus, sem dúvida alguma, vamos poder morar com Ele para sempre.